Leilões judiciais. Nulidades que não deveriam ser nulidades. Por que eu falo isso? Primeiro, antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou o Rafael Cataldo Siston, advogado especialista em leilões de imóveis há 19 anos. Daqui a 1 mês e 2 dias vou fazer 20 anos. Leilões judiciais. Nulidades que não devem ser nulidades. Por que eu digo isso? Eu vou falar um caso prático que aconteceu agora semana passada aqui conosco. Teve um leilão de um imóvel no Leblon. A nossa cliente, ela arrematou esse imóvel e veio nos procurar. O que foi constatado? Que na matrícula do imóvel, o executado constava como casado. Isso em 1983. Ele sendo casado, a cônjuge dele, que é também coproprietária, deve ser intimado da penhora e das datas do leilão com 5 dias de antecedência. Mas olha que curiosidade. Nesse caso, ele não era mais casado com a esposa. Mas essa situação não foi modificada na matrícula do imóvel. O que aconteceu? Eles fizeram uma separação consensual, a partilha foi homologada, mas ela nunca foi registrada na matrícula do imóvel. O que quer dizer? Que ele não é mais casado e ela seria, então, coproprietária do imóvel. E mais, na partilha constou que eles ficariam em copropriedade, ou seja, ele manteria a propriedade do imóvel com a ex-esposa. Então, nesse caso, ela teria que ser intimada das datas do leilão com 5 dias de antecedência na condição de coproprietária e não de cônjuge. Mas aí fica uma questão, ela não foi intimada. Então, o que aconteceu? A juíza de primeira instância declarou a nulidade do leilão porque não houve essa intimação da coproprietária. Mas vamos analisar. Para que o coproprietário é intimado das datas do leilão com 5 dias de antecedência? Essa intimação serve para o coproprietário exercer o direito de preferência na arrematação se ele quiser. Ou seja, ele é intimado para se acontecer o seguinte: uma arrematação, no caso, foi 877, vamos arredondar, 800 mil reais. Se a pessoa arrematou, o coproprietário tem direito a oferecer o lance no mesmo valor que foi feita a arrematação e ficar com o imóvel. Ora, se o direito do coproprietário, se o coproprietário deve ser intimado para exercer o direito de preferência, porque antes de anular o leilão, não se abre um prazo para intimar o coproprietário, para aí sim, se ele quiser, ele exercer o direito de preferência. Ora, não há nulidade onde não há prejuízo. Se simplesmente anular o leilão, o ato vai voltar todo, vai ter que ser intimado o coproprietário, vai ter que ser intimado todos os terceiros interessados, vai ser marcada novas datas, vai ser publicado edital, vai ter um gasto de dinheiro, de tempo grande, enorme. Por que se a finalidade do coproprietário é ser intimado das datas do leilão, esse não foi, é simplesmente fazer o seguinte: olha, não foi intimado, mas a gente pode corrigir esse ato. Então, olha só, intima o coproprietário, se ele pagar em 15 dias, no caso o Código Civil dá um prazo de até 6 meses, artigo 504, para ele depositar o valor e ficar com o imóvel. Se ele for intimado e ele exercer direito de preferência, não houve nenhuma nulidade. E se ele também não exerceu de preferência, também não houve nenhuma nulidade, porque ele não tem interesse no direito de preferência. Só que esse caso, isso se chama princípio da preservação dos atos processuais nas hipóteses que você pode corrigir o ato sem prejudicar nenhuma das partes. Agora, nesse caso em específico, teve uma questão ainda mais interessante. Nós perdemos em primeira instância, mas a gente conseguiu reverter essa situação em segunda instância. Por quê? Porque o executado declarou no imposto de renda dele que o imóvel pertencia 100% a ele. Por sua vez, a ex-cônjuge, a coproprietária, declarou no imposto de renda dela que ela não tinha esse imóvel, ou seja, ela não declarou esse imóvel. Então, olha só, ele declarou que 100% é dele e ela não declarou o imóvel. Ou seja, tem uma situação diferente do que da questão contraditória. Na matrícula eles são coproprietários, mas ele declara, ela não. Tudo bem. Mas tem uma outra questão. Nos autos do processo, ele, quando entrou com o embargo de execução lá atrás, ele falou que aquele bem coube integralmente a ele por ocasião da partilha. Ou seja, ele afirmou com todas as letras que ele é o único proprietário, apesar dessa situação não ter sido transcrita na matrícula do imóvel. Ou seja, ele afirmou que o bem é dele. Não pode depois ele
depois da arrematação, o que aconteceu, falar o seguinte: olha, sabe aquilo que eu falei? Não é verdade não, é mentira, agora eu quero que anule a arrematação porque a coproprietária não foi intimada. Então, é um exercício contraditório, porque ele está fazendo o seguinte: olha, eu estou nessa situação, mas se for melhor para mim, eu falo que estou em outra. O nome disso é venire contra factum próprio. Tentar se beneficiar da própria torpeza, ou seja, dependendo da situação, eu adoto uma conduta diferente. Não, você não pode ter um comportamento lá na frente que difere do comportamento anterior. Com base nisso, que a gente tinha analisado, pôr de renda e as afirmações dele, e por essa questão do aproveitamento dos atos processuais, foi que a gente conseguiu reformar essa situação em segunda instância. Ou seja, o proprietário tem que ser intimado para exercer o direito de preferência. Se não foi, tenta ser depois para convalescer o ato processual. Só que nessa situação teve essa questão diferente dele afirmar uma coisa e documentalmente era outra. O que prevalece? Penso que deve prevalecer sempre o princípio da boa-fé processual, no caso. Então essa é mais um vídeo do que a gente passa no dia a dia com os leilões de imóveis. Se tiver alguma dúvida sobre leilão e queira falar conosco, a gente está sempre à disposição. Cataldo Siston Advogados.